Olá, eu me chamo Wellington Costa, sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, do campus Vitória de Santo Antão, e para mim é um prazer estar aqui a convite da comissão organizadora do terceiro CONAG para tratar de um tema que particularmente eu gosto muito, que são sistemas de produção integrados de alimentos. Então são sistemas bastante complexos, onde há uma integração entre a criação de animais e produção de vegetal, eles interagem. Isso não é algo recente, tá? É algo que as populações humanas vêm evoluindo e a gente tem aí, nesse processo evolutivo, onde o homem aprende que a matéria orgânica ela serve para a fertilização do seu solo, aumentando a produção, e que essa produção pode servir de alimento para que eu possa criar. Então, a partir daí, você tem uma interação que vai se intensificar bastante aí, mais ou menos no século XVIII, que é a primeira revolução agrícola, onde eu tenho a criação de vários sistemas dessa natureza. As primeiras técnicas começam a serem inseridas. Esses sistemas, eles são bastante difundidos. Hoje, no Brasil, a gente tem basicamente dois que são bastante difundidos. A gente tem a aquaponia, que é um sistema de criação de peixes integrado, um sistema de produção de vegetais. Eu tenho tanques criando peixe, e a água do tanque ela circula de forma constante em camas de cultivos de vegetais, retornando assim ao ambiente inicial, que é o nosso tanque de criação de peixe. Temos ainda o PAS, que é um sistema que foi introduzido aqui pelo Sebrae. Esse sistema ele tem aproximadamente 5.000 metros quadrados, onde eu tenho a criação de galinhas, fornecendo aí proteína e ovos, e tenho ao redor a produção de diversos vegetais, isso interagindo. Por exemplo, os vegetais servem de alimento para as aves, bem como os fertilizantes produzidos por esses animais retornam ao sistema. São sistemas bastante interessantes, sistemas que podem ser implementados a baixo custo, que ajudam a gente a diminuir a insegurança alimentar. A insegurança alimentar é quando a gente não tem a alimentação em quantidade, em qualidade, e a periodicidade não se a periodicidade ela não se repete. Você come de manhã e não sabe se vai comer à noite. E isso é um problema que a gente verifica no mundo todo. Por exemplo, hoje no mundo, 3,5 bilhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar, dentre as quais mais de 700 milhões passam por insegurança alimentar grave, não tem o que comer. E isso não só no mundo, o Brasil mesmo, por exemplo, hoje a gente tem uma realidade bem alarmante. 70 bilhões de pessoas passam por insegurança alimentar, dentre as quais 21 milhões estão hoje literalmente passando basicamente fome no nosso país. Então esses sistemas eles vão atuar dentro dessa realidade, mudando esse panorama radicalmente. Agricultores, famílias de agricultores, até dentro da agricultura urbana, isso vai me permitir ter uma melhoria da qualidade alimentar, garantir que eu tenha as refeições programadas, pelo menos as 3 refeições, me permite aí inserir um alface na minha salada, melhorando aí as condições nutricionais, como nutrientes, sais minerais e vários outros pigmentos que vão aí nos dar valores nutracêuticos, melhorando aí o nosso equilíbrio alimentar. Então, é um sistema barato, mas que vai trazer uma verdadeira revolução. Então, eu convido a vocês a participarem da nossa próxima etapa, onde a gente vai levar vocês para a unidade demonstrativa didática, na verdade, unidade didática de produção agroecológica, que é uma área dentro do campus Vitória de Santo Antão, que simula uma propriedade de agricultura familiar agroecológica. Dentro a gente trabalha diversas famílias de trabalho, diversos professores, estudantes e agricultores constroem esse espaço de diálogo constantemente. Então convido vocês a fazerem parte dessa nova etapa e conhecerem melhor os nossos sistemas implantados lá.
continuidade à nossa explanação, estamos aqui na Unidade Didática de Produção Agroecológica, a UDPA. A UDPA trabalha na agroecologia contendo vários sistemas. Aqui nessa unidade temos 2 sistemas de produção integradas de alimentos. Aqui podemos ver um sistema aquaponia, tá? É um sistema integrado de criação de peixes e produção de hortaliças em fluxo contínuo, onde a água sai desse tanque e passa pelo sistema de cultivos vegetais em fluxo contínuo. Esse tanque tem aproximadamente 12 mil litros. Nesse tanque nós criamos peixes. Aqui nós temos tilápias, tá? Essas tilápias são cultivadas em sistemas orgânicos. A aquaponia é um sistema totalmente orgânico. Eu não preciso adicionar nenhum produto sintético nesse processo de produção. Então, desta forma, eu tenho um alimento de melhor qualidade, tanto a proteína animal que é produzida no nosso tanque, quanto os vegetais que vão auxiliar aí, reduzindo a situação de insegurança alimentar das populações. Um tanque como esse tanque, por exemplo, nós temos aí 12 mil litros de água aproximadamente. Posso criar aí um volume de peixe muito variado. Eu tenho que sempre ajustar com o meu sistema, de forma em que eu nem tenha muita matéria orgânica, nem excesso de amônia no sistema, de forma que ele possa funcionar sem atrapalhar o desenvolvimento dos peixes, tá? O que acontece? Como é que esse sistema funciona? Os animais se alimentam, os resíduos da ração e dos dejetos são ricos em diversos elementos que podem ser trabalhados e utilizados na nutrição das nossas plantas. Por exemplo, os animais excretam muita amônia. A amônia para os animais ela é tóxica. E esse sistema ele acaba proporcionando uma desintoxicação dessa amônia que está em excesso, fazendo com que o sistema retorne a um ambiente mais saudável, proporcionando assim o desenvolvimento desses peixes. Esse sistema funciona mais ou menos da seguinte forma: eu tenho um filtro que é um filtro mecânico, tá? Composto por diversos materiais, a gente vai falar daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. E tenho um filtro chamado filtro biológico. Aqui podemos ver os nossos filtros biológicos. Construímos aqui nossos filtros, na verdade nossos filtros físicos, tá? Construímos eles utilizando essas bombonas de 200 litros. Como é que funciona? A água vem do sistema, como vocês podem ver aqui, por essa tubulação, tá? Passa para esse sistema que é o primeiro filtro. Vocês podem observar que existe uma tubulação aqui que vai conduzir essa água da parte superficial para o outro sistema de filtragem. Na parte de baixo, aqui, mais ou menos nessa terminal dessa bombona, nós temos aqui vários materiais. Os materiais aqui que a gente está utilizando são pedaços de tijolo, brita e outros materiais, carvão ativado. Por quê? Porque eles vão facilitar aí com que os sólidos presentes no líquido fiquem presos aqui nessa parte de baixo. Então ela pega, vem por debaixo, começa a subir a água até entrar nessa saída aqui, tá? Então uma parte da matéria orgânica em excesso vai ficar aqui. Aqui já nesse processo já existe sim um pouco de atividade também de micro-organismos, melhorando a qualidade dessa água, tá? Daqui ele passa para esse outro sistema. É um segundo filtro. A água vem dessa bombona por essa tubulação, entra por baixo e eleva. Ao elevar, vocês podem ver que temos vários sacos de raça. A parte sólida vai ficando na parte inferior, tá um pouco turva porque acabamos de mexer no sistema. Vai ficando na parte inferior e vai subindo a água mais limpa. Vocês podem olhar que existe uma relação aqui. Vocês podem ver que existe uma microbiota que vai se desenvolvendo nesse espaço. Pode ver aqui por esse saco, por exemplo. Tem várias situações aqui. Eu vejo um pouco de fungo, aqui eu tenho bactérias, principalmente bactérias aí que tem ação nitrificante, tá?
Daqui, essa bomba, ela capta a água e conduz a nossa cama de cultivo. Nossa cama de cultivo é o local onde nós iremos cultivar os vegetais. Tem tamanhos variados. A nossa aqui é experimental ainda, a gente pretende expandir, mas essa cama de cultivo ela deve ser preenchida, nesse caso, nosso sistema, com qualquer material que possa servir de substrato, segurando as nossas plantas. Então aqui nós podemos ver brita. Essas britas aqui, elas só vão servir nesse primeiro momento como uma situação de segurar, da sustentação a essas plantas. Contudo, dentro dessa brita aqui, ó, vai se criar uma microbiota, principalmente de bactérias nitrificadoras. Então a amônia, que é prejudicial aos peixes, que chega a essa cama de cultivo, ela vai sofrer uma reação, vai ser transformada de amônia para nitrito e de nitrito para nitrato, que é a forma que é absorvida pelas plantas. Então um sistema muito interessante que dá muito certo para a folhosa, pois as folhosas absorvem bem esse nitrito. Então, como vocês podem ver aqui, eu posso cultivar várias folhosas. Temos alface de vários tipos, coentros, temos o que? Cebolinha aqui, ó, xinguenzai, pimentões e algumas frutas. É claro que para o cultivo de frutífera a gente precisa ainda ter um ajuste melhor, mas vocês podem ver aqui que para as folhosas funciona muito bem. Então o que acontece? Aqui funciona mais ou menos assim: a água vem, começa a preencher esse fundo aqui, essas britas, elevando-se dentro do recipiente da cama de cultivo até certo ponto. Então ela vai encher todo esse recipiente, mas ela não pode ficar permanentemente cheio esse ambiente. Por quê? Porque senão a água não vai ter, as plantas não vão ter como respirar. Então aqui a gente tem um sistema de sifão, e quando essa água atinge esse nível, ele vai ser acionado. Então, ao ser acionado, inclusive agora já foi acionado, se vocês vierem ver aqui, ó, então ela já encheu e o sistema foi acionado. Então essa caixa de cultivo que antes estava cheia, agora começa a drenar, e ela drena até a parte de baixo. E esse ciclo ele sempre continua, vai continuando, várias vezes ao dia. O importante desse sistema é que aqui, por exemplo, eu vou produzir essa proteína de alta qualidade, rica em proteína, ômega 3, aqui a gente está produzindo tilápias, tá? E essas tilápias estão prontas já para ser consumidas a partir do 6º mês aproximadamente, atingindo aí um tamanho que vai girar em torno de 600, 700 gramas. Elas podem permanecer no sistema por muito mais tempo. Isso dá uma autonomia à família. Por quê? Porque não é necessário que seja despescado todo o recipiente de uma única vez. Então a família pode ir pescando, retirando os peixes aos pouquinhos e alimentando-se, colocando essa proteína na sua alimentação. Nosso outro sistema de produção agroecológica que temos aqui na UDPA é o PAIS, Produção Agroecológica Integrada e Sustentável. É um sistema introduzido pelo SEBRAE que tem como objetivo produzir de forma sustentável e integrada alimentos de origem vegetal e animal. No caso aqui, a proteína escolhida nesse processo são as aves. Então, naquela região central temos um galinheiro. Esse galinheiro ele vai comportar 10 galinhas e um galo, o que é suficiente para produzir aproximadamente 9 ovos, na verdade, né? 9 ovos por dia, aproximadamente 9 ovos por dia. Tem por objetivo produzir de forma integrada proteína animal e diversos vegetais. Esses vegetais vão melhorar a qualidade alimentar dessas famílias, fornecendo aí diversos nutrientes como ferro, cálcio e diversas vitaminas, melhorando assim a condição de insustentabilidade nutricional dessas populações. Na região central, a proteína que é produzida por esse sistema são as aves. As aves,
produzem tanto carne quanto ovos. Um sistema como esse, em um galinheiro simples, dessa forma, ele tem capacidade aí de acomodar 10 galinhas e um galo, produzindo em média 9 ovos por dia. Então essa produção inicia-se aproximadamente aí aos 140 dias de vida dessas galinhas, onde a partir desse período a família poderá ter 9 ovos todos os dias para se alimentar. E no final do ciclo de postura, esses animais podem ser consumidos como proteína na dieta dessas famílias. Nesse sistema, os canteiros são dispostos de forma circular, como podemos ver aqui, ó, contornando o galinheiro que ficará na região central. Então temos vários canteiros que contornam esse galinheiro, e cada canteiro desse terá possibilidade de ser implantada muitas culturas. Como vocês podem ver aqui, ó, aqui temos um consórcio, alface com pimenta de cheiro. Nesse outro temos aqui, ó, coentro, cebolinha, cebola, beterraba, xinguenzai e diversas outras espécies. Então, a quantidade de alimentos produzidos aqui é muito grande. Como é que funciona a integração desses dois sistemas, galinheiro com os canteiros? Tudo que é produzido aqui vai servir para a alimentação da família, mas sempre que a gente colhe, vão haver algumas perdas, tá? Folhas que não estão assim num padrão muito bom para serem consumidas, nem para serem comercializadas, tá? O excedente aqui também é comercializado pela família e gera renda para a família. Tudo que não puder ser consumido é destinado à alimentação dos animais, tá? A gente coloca para a alimentação das galinhas, as galinhas se alimentam desses vegetais e tudo que é produzido de matéria orgânica por elas é processado e devolvido aos canteiros como forma de adubo orgânico. Então, fornecemos os alimentos a partir das plantas para as aves e os excrementos das aves tornam-se adubos que alimentam aí os nossos canteiros, fertilizando-os dessa forma, criando um ciclo bastante efetivo, e contínuo. A suplementação na alimentação dessas galinhas se dá pelo fornecimento de pasto, onde as mesmas saem do galinheiro, seguindo por esse corredor, que vai dar acesso a 2 piquetes. Esses piquetes possuem uma grama específica. Essa grama que estamos vendo aqui, ó, é a grama Tifton 85. É um capim especial que é rico em proteína. Esse capim ele pode ter em torno de 17 e 18% de proteína. Só o capim. Se você for analisar, a quantidade de proteína necessária para a planta para as galinhas na ração é em torno aí de 20%, 19, 20%. Então só o fornecimento desse capim, que é bastante consumido nesses piquetes aqui, já fornece quase toda a proteína que ela precisa. Além do mais, melhora a qualidade dos ovos. Por quê? Porque aqui eu tenho vários insetos que também são consumidos, dando aí o aspecto mais alaranjado ao ovo. Situação que é muito importante no momento da comercialização, agregando valor a esse produto. Ao redor de toda essa área existe um grande quintal, um quintal agroecológico, onde a gente cultiva diversas espécies que podem ser utilizadas na fabricação de ração, podem ser utilizadas na alimentação da família, como a mandioca, por exemplo. O milho, por exemplo, pode ser usado para a produção da ração. Então é um sistema muito dinâmico, é um sistema que proporciona que a família saia de uma condição de insegurança alimentar, atinja uma condição de segurança alimentar, e ainda consiga progredir financeiramente através da geração de diversas receitas. Então essa é a nossa contribuição que temos a fazer, 2 sistemas muito simples aqui, que a gente fica à disposição
no Instituto Federal de Pernambuco, Campus Vitória, para as pessoas que tiverem interesse. Um grande abraço.